Muito bom dia, graças a Deus, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Bom dia, bom dia. Começando aqui mais um devocional diário com a palavra de Deus ao nosso coração diariamente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu quero começar orando nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor que nesse dia nos dá vida, esperança, força, ânimo, Senhor, que renova a nossa fé, as nossas energias, que nos dá, Senhor, coragem para combater o mal e para vencê-lo, meu Deus. Meu Pai, nesse momento, Senhor, eu quero entregar a vida de todos os que estão comigo aqui, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, recebendo essa oração e sendo abençoados. Em nome do Senhor Jesus, desde já eu agradeço o Senhor. Coloca, meu Pai, escreve aí, Senhor, no Teu livro, Senhor, o nome das pessoas que estão aqui agora, Senhor, colocando o nome delas. Aquelas que escrevem seus pedidos de oração, aquelas que colocam suas lamentações, seus pedidos, suas queixas, como diz o salmista no Salmo 55, Senhor, a partir do verso 16, quando ele diz: eu, porém, buscarei o Senhor. Eu buscarei o Senhor de manhã, à tarde e ao meio-dia, e Ele ouvirá a minha voz. Pai, que cada vida, cada alma que tem colocado seus pedidos de oração, que tem invocado o Teu nome, seja agora abençoado, seja curado, seja livre, porque o Senhor nos deu, Senhor, essa fé para curar enfermos, para libertar pessoas, Senhor, para manifestar poder, no nome de Jesus. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem, graças a Deus, novamente, bom dia. Quero estar trazendo a palavra de Deus bem rapidamente aqui no nosso devocional. Nosso devocional vai ao ar de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira aí. A partir das 6 horas da manhã já está nosso devocional aqui. Glória a Deus. Então que Deus venha abençoar você aonde você estiver, o que você estiver fazendo. Não esqueça de ter um devocional com Deus. O objetivo desse nosso devocional é incentivar pessoas a terem uma comunhão com Deus, a ter uma comunhão viva com Ele. Amém? Então você tem que todos os dias ler a palavra, pegar sua Bíblia. Se você não tem, compra uma Bíblia. Não use apenas a Bíblia do celular. Compre uma Bíblia. Leia diariamente. Seja o teu primeiro, o teu café da manhã, seja esse. Está com Deus, como eu estou com Ele aqui agora, nesse momento. Graças a Deus. Eu quero ler o livro de Ageu, no meu devocional, e você vai participar dessa leitura do livro de Ageu, junto comigo. Nós vamos ler o livro de Ageu juntos. Você vai ler a palavra de Deus aí e vai ler também o livro de Ageu. E conforme eu for lendo os livros da Bíblia, você vai estar lendo também. É como se você lesse a Bíblia inteira. Amém? E não esqueça, independente de onde você começa, se talvez você diga: mas eu preciso começar a ler a Bíblia por Gênesis. Você pode começar a ler a Bíblia até por Apocalipse. O importante é que você leia ela inteira. Glória a Deus. Eu vou ser breve aqui e o ponto que nós pararmos, nós voltamos no outro dia. Glória a Deus. Ageu, no capítulo 1, diz assim, olha o que diz. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não me veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Enquanto esta casa, que é a casa de Deus, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zodac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zodac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Aleluia e aleluia. Presta atenção no resumo do capítulo 1. Nós lemos aqui o capítulo 1 e você leu comigo. Presta atenção no resumo do capítulo 1. Depois do exílio, depois que os persas invadiram a Babilônia, eles derrotaram o reinado de Nabucodonosor e eles devolveram a liberdade para o povo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o cativeiro ia durar 70 anos. E assim foi. E ali no reinado de Dário, que era um persa que ainda tomava conta de Israel, havia um governador, que era um governador judeu, que eles já estavam sendo devolvidos para as suas cidades. Era Zorobabel, que tomava conta, governador. E eles estavam reconstruindo suas vidas. Por quê? Porque eles estavam em cativeiro e agora eles precisavam reconstruir a vida. Não tinham mais nada. E o que eles diziam? Eles diziam assim, eles estavam divididos, entre reconstruir o templo de Deus, reconstruir a casa de Deus, ou trabalhar pela vida deles. E eles diziam assim, não é tempo de restaurar a casa do Senhor. Não é tempo ainda de reconstruir a casa do Senhor. Por quê? Porque o templo havia sido destruído. Lembra que Nabucodonosor
e o exército dos caldeus destruíram o templo. Levaram os utensílios, levaram tudo. E agora, como esse povo estava sendo devolvido para sua terra, eles estavam trabalhando para reconstruir suas casas, suas vidas. E isso é normal. É normal, você trabalha para construir sua vida, sua casa. E eles diziam assim, olha, não é hora de construir a casa de Deus. A casa de Deus a gente deixa para depois. Vamos primeiro construir nossa casa. E Deus falou através de Ageu, dizendo assim, ó, fala para esse povo. E essa mensagem é direto para o governador, para Zorobabel. É direto para ele. Eles têm dito assim, não é hora, não é tempo de edificar a casa do Senhor. Aí ele diz assim, é certo vocês morarem em casas apaineladas. É certo vocês morarem em casas boas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? A casa de Deus havia sido destruída. E eles estavam primeiro dando ali prioridade para suas próprias casas. E Deus disse assim, é por isso que vocês não têm sido abençoados. Porque vocês estão fazendo do lado errado. Vocês estão primeiro construindo a casa de vocês, para depois construir a minha. É o contrário. Começa pela minha casa. Começa pela minha casa. Tá aqui, ó. Esse é o resumo do capítulo 1. Ele diz aqui, ó, no versículo 5, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, num bolso furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Eu devo começar primeiro pela casa de Deus. Trazendo para os dias de hoje, por onde eu começo quando eu estou reconstruindo a minha vida? Qual é a prioridade? A minha prioridade é começar pelo espiritual. A corrigir o espiritual. Antes de você dar prioridade para o financeiro, para o familiar, para o conjugal, profissional, para qualquer outra coisa, você deve dar prioridade antes para a casa de Deus. Você deve reedificar o templo de Deus. E o que é reedificar o templo de Deus? É reedificar tua comunhão, tua oração, tua vida, teu caminhar com Deus lado a lado. Tem que começar por aqui. Se você começar por outro lado, não vai dar certo. E é Deus que está falando aqui. Hoje nós não precisamos mais do templo físico, né? Nós somos o templo, nós somos o templo. E eu já expliquei isso. Eu não sou igreja. Igreja é quando somos vários reunidos, né? Ontem, por exemplo, estávamos na live e participamos da Santa Ceia e ali éramos uma igreja. Estávamos como igreja. Mas templo sou eu, morada de Deus, morada do Espírito Santo. Eu preciso edificar essa morada espiritual, tirando a mentira, tirando o engano, tirando a mágoa, edificando a casa de Deus, edificando a adoração, tirando as músicas e colocando adoração, louvores, tirando palavras de derrota, colocando palavras que adorem a Deus. Fazendo isso, eu estou edificando a casa de Deus, que sou eu. Manter minha fidelidade através das ofertas, através dos dízimos, meus votos com Deus de jejum, de oração, daquilo que eu fui chamado, eu vou edificando novamente. Quando eu não faço isso, acontece o que Deus falou para eles aqui, ó. Vocês esperam muito,
mas veio pouco. Versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Você que está na correria, você que está dizendo assim, eu estou lutando, eu estou correndo, estou fazendo de tudo. Ah, legal. Está correndo pela sua vida, mas esqueceu a casa de Deus. Esqueceu a comunhão com Deus. Ela não está mais em primeiro. Então não adianta. Você vai correr. Aquele ditado, vai nadar e morrer na beira. Você vai nadar e morrer na beira. Você tem que estar com Deus, edificando o templo do Senhor. Eu quero agradecer a Deus. Quero fazer uma oração aqui para que Deus restaure a tua vida. E amanhã eu volto. Continuando a leitura do livro de Ageu, capítulo 2. Assim nós vamos ler a palavra de Deus juntos. Deixa eu orar nesse momento. Medita naquilo que foi dito aqui. Se você não entendeu a palavra, volta o vídeo, assiste de novo a leitura, ouve a leitura, para que você entenda a palavra. Deixa eu agradecer a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo nosso devocional diariamente. Que a todos os dias podemos estar aqui. Me dá condições de não falhar, Senhor. De não falhar. Abençoa a nossa vida. Senhor, se tem pessoas aqui que tudo que ela tem feito tem dado errado. E isso é porque ela tem corrido por causa da vida dela e esquecido, Senhor, de buscar pelo espiritual. Ela tem esquecido de refazer seus compromissos, seus votos. Talvez parou de ser dizimista. Talvez parou de ser ofertante. Talvez parou de adorar, parou de pregar, parou de ler a palavra, parou de jejuar. Ela foi abandonando a comunhão. É o Senhor quem faz. Mas ela precisa abrir o coração. E ela restaurando a tua casa, que é ela mesma, o Senhor vai restaurar todo o resto. Todo o resto. Eu entrego essa palavra, abençoando a vida de todos. Em nome de Jesus. E todos que creem, diga amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu quero que você se inscreva no canal. Se inscreva. Deixa o like. Comenta. E compartilha. Para que esse canal venha a crescer. E a palavra de Deus venha alcançar pessoas e mais pessoas através da internet. Amém? Nós temos esse veículo hoje para pregar a palavra, né? Um veículo ao qual é muito usado para que o diabo semeie no mundo a mensagem da morte. Nós aqui usamos para semear a mensagem da vida, que é a mensagem de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Um bom dia. Bom dia para vocês. Fica na paz do Senhor Jesus.